Se você acha que novela infantil é tudo leve, inocente e sem grandes conflitos, você claramente não assistiu às produções do SBT, porque por trás de histórias aparentemente simples, surgiram algumas das vilãs mais marcantes da televisão brasileira. Personagens que iam muito além do básico, com atitudes que chocavam, intrigavam e ao mesmo tempo, prendiam a nossa atenção de um jeito quase impossível de ignorar. De Carrossel até a Caverna Encantada, o SBT construiu antagonistas que não eram apenas más. Elas tinham personalidade, presença e um tipo de carisma que fazia o público sentir raiva e fascínio ao mesmo tempo. E é exatamente isso que você vai ver no vídeo de hoje. Hoje você vai descobrir qual foi o final das vilãs mais icônicas das novelas infantis do SBT, e já vou avisando, alguns finais são satisfatórios, outros são injustos, e tem aqueles que simplesmente deixam a gente em choque. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal e deixa o like agora, porque esse tipo de conteúdo aqui depende de você para continuar chegando em mais pessoas. Feito isso, se prepara, porque a primeira história já começa com uma das vilãs mais odiadas e mais lembradas até hoje. Vamos começar com Susana, da novela Carrossel, interpretada por Lívia Andrade. Diferente de outras vilãs que surgem aos poucos, Susana já entra na história mostrando exatamente quem ela é. Manipuladora, invejosa e completamente obcecada em destruir a felicidade da professora Helena. E não era pouca coisa. Ao longo da novela, ela arquitetou diversas situações para separar Helena do professor René. Ela criava desencontros de propósito, enviava mensagens falsas, inventava situações e fazia de tudo para afastar os dois. Mas uma das atitudes mais chocantes foi quando ela tirou uma foto escondida dos dois se beijando e espalhou essa imagem pela escola inteira, incluindo pais de alunos, só para gerar um escândalo gigantesco. Isso teve consequências sérias, chegando ao ponto de prejudicar diretamente o trabalho do professor René, que acabou sendo afastado injustamente por causa das armações dela. Susana era aquele tipo de vilã que não media consequências. E o final dela? Foi desmascarada, perdeu tudo, foi afastada da escola e terminou em tratamento psiquiátrico. Um final pesado, que mostra que tudo o que ela fez teve um preço. Mas ainda dentro de Carrossel, existe uma personagem que gera debate até hoje. A diretora Olivia, vivida pela saudosa Noemi Gerbelli. Diferente da Susana, ela não era exatamente uma vilã clássica. Mas para as crianças, ela era quase uma antagonista constante. Extremamente rígida, impaciente e muitas vezes insensível, Olivia transformava a escola em um ambiente tenso. Ela perseguia a professora Helena por puro ciúme da relação que ela tinha com os alunos, sempre tentando encontrar erros para repreendê-la. Além disso, aplicava castigos desproporcionais, qualquer pequeno deslize era motivo para tirar recreio, mandar para a diretoria ou aplicar punições exageradas. E teve uma cena que marcou muita gente, quando Jaime leva sua barata de estimação, a Zenaida, e Olivia simplesmente pisa no animal sem demonstrar nenhum tipo de empatia. Aquilo chocou o público. Mas diferente de outras vilãs, o final dela é uma virada completa. Olivia reconhece seus erros, muda sua postura, pede desculpas e continua como diretora, só que agora com uma visão totalmente diferente. Uma transformação que poucos personagens tiveram. Agora a gente sobe o nível. E muito. Em Chiquititas, a vilã Carmen Almeida Campos não brincava em serviço. Ela era movida por uma mistura perigosa de ganância extrema com ressentimentos do passado, e isso fez com que ela cometesse algumas das maiores atrocidades já vistas em uma novela infantil. Uma das mais chocantes foi manter a própria sobrinha, Gabriela, dopada por anos, utilizando medicamentos escondidos para impedir que ela recuperasse a memória e assumisse sua fortuna. Ou seja, ela literalmente controlava a mente da própria família por interesse financeiro. E não parou por aí. Carmen também foi responsável por sabotar o helicóptero de Miguel, o grande amor de Gabriela, causando um acidente gravíssimo que deixou ele desfigurado. E como se não bastasse, ainda falsificou documentos após a morte do irmão para roubar toda a herança e tirar Carolina do comando do orfanato. Mas o destino dela foi proporcional ao que ela fez. Obcecada por um suposto tesouro escondido, ela invade o subsolo do orfanato junto com outra vilã, encontra o baú, mas acaba presa no local. No desespero, decide usar dinamite para escapar e acaba soterrada. Um fim trágico, intenso e simbólico. Seguindo nessa linha, chegamos em uma das vilãs mais perigosas de todas, Regina, de Cúmplices de um Resgate. Aqui a coisa fica ainda mais pesada. Regina era movida por dinheiro, poder e controle. Quando descobriu a existência de uma irmã gêmea da própria filha, ela simplesmente mandou sequestrar a menina. E não foi só isso, manteve a garota presa em um porão, usando ela secretamente como a verdadeira voz da banda, enquanto sua filha levava a fama. Uma manipulação absurda. Além disso, Regina construiu toda uma mentira na cabeça da filha, fazendo ela acreditar que havia sido abandonada pela mãe biológica, criando traumas profundos.
e quando percebeu que poderia ser descoberta, fingiu a própria morte e voltou com outra identidade, continuando seus crimes. Mas o final veio de forma pública e impactante. Regina foi desmascarada no palco, na frente de todo mundo, presa e terminou internada. Um dos finais mais satisfatórios. Agora em Carinha de Anjo, a Nicole tinha um plano clássico, mas muito perigoso, o famoso golpe do baú. Ela fingiu amar Gustavo só para ficar com sua fortuna, enquanto tratava a pequena Dulce Maria com frieza pelas costas. Fria, calculista e interesseira. Só que o destino não demorou. Nicole acaba morrendo em um acidente aéreo após um plano dar errado. Um final rápido, inesperado e que surpreendeu o público, sim. Já em As Aventuras de Poliana, o Walt Disney enganou todo mundo com uma vida dupla absurda. Durante o dia parecia um trabalhador comum, mas na verdade era o líder de uma facção criminosa. Ele manipulava pessoas, escondia sua identidade e enganava até quem estava mais próximo, como sua própria namorada. No final, a verdade vem à tona. Ele é preso e precisa encarar as consequências dos próprios atos. Em Poliana Moça, a Tânia Marconi leva a vilania para outro nível. Por trás de uma aparência sofisticada, ela era a mente criminosa por trás de vários crimes, incluindo o sequestro da própria protagonista. Fria, estratégica e sem remorso, Tânia termina presa. E o mais impactante, sem demonstrar arrependimento, mesmo diante do perdão. Já em A Infância de Romeu e Julieta, Fausto mostra um outro tipo de vilania, aquela que nasce do ego, da frustração e do ressentimento. Ele causou um incêndio no passado e ainda sequestrou os protagonistas. Mas aqui acontece algo raro. Ele se arrepende profundamente, pede perdão e encara a justiça com consciência do que fez. E para fechar, a diretora Norma, de A Caverna Encantada, uma das vilãs mais recentes, mas que já entrou para a lista das mais marcantes. Fria, controladora e obcecada por disciplina. Ela aplicava castigos psicológicos pesados e chegou a manipular emocionalmente a protagonista com um plano cruel envolvendo identidade familiar. Mas no final, perde todo o poder, é presa e obrigada a pagar pelos seus atos. E agora eu quero saber de você, qual dessas vilãs mais te marcou de verdade e qual delas você acha que teve o final mais justo ou mais injusto? Comenta aqui embaixo, porque dependendo dos comentários eu posso trazer uma parte 2 ainda mais pesada. E se você chegou até aqui, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho porque o próximo vídeo pode te surpreender ainda mais.